Bem-vinda ao podcast Corretora de Marca. Eu sou a Giovana Carrilho, comunicadora de formação, nascida no mercado imobiliário, mas só me apaixonei por ele mesmo depois de bons anos, quando entendi que não era sobre tijolos, e sim sobre pessoas. Eu acredito que ser uma corretora de marca é sobre ser mais do que vitrine de imóveis. É sobre ser e transmitir presença, confiança e originalidade. Mas para isso acontecer, a gente se vira do avesso. Porque antes de se posicionar, é preciso se reconhecer. Esse é o espaço para trocar histórias reais, reflexões e coragem para construir uma marca viva. Corretora de marca. Quando a mulher se reconhece, a marca acontece. Vamos juntas descobrir que o avesso é o lado certo? E para estrear esse podcast em grande estilo, eu tenho uma convidada de peso. Mônica Poplavski, ela é corretora de milhões, mas acredita que o verdadeiro luxo é ter coragem de largar tudo aos 50 anos e recomeçar do zero. Com 8 anos de mercado imobiliário, Mônica trouxe para a corretagem algo impossível de copiar, a bagagem da própria vida. Já foi telemoça do Silvio Santos, já vendeu de tudo um pouco e em cada etapa aprendeu a arte de se reinventar. Foi em 2018, quando decidiu marcar presença no digital, que a sua história começou a ganhar novos capítulos. E hoje, ela abre o coração para compartilhar o avesso da sua jornada, que é justamente o que a tornou tão original. Seja bem-vinda, Mônica. Bem-vindos ao luxo, né? Bem-vindo ao luxo. Eu falei que eu ia te receber assim, ó, bem-vindo ao Menina, luxo. que resumo lindo da minha vida que você fez. Eu fiquei até emocionada, que fiquei até arrepiada. Essa é a intenção. Eu falei que eu estudei, viu? Eu vi que você estuda ali horas antes de vender um apartamento. Eu falei, eu tenho que fazer jus a essa estreia, né? Então eu estudei realmente a sua história, me encantei ainda mais, acho que de conhecer mesmo a sua jornada e ver esse lado humano, né? Acho que quando a gente vai entendendo essas nuances de cada pessoa, de cada corretor, a gente vai percebendo o porquê se destaca e com certeza esse lado humano seu fala muito mais alto. E agradeço muito, viu? Tô eu muito agradeço feliz de estar aqui. A Praia Grande tem uma memória afetiva na minha vida. A gente tinha uma casa aqui, por 50 anos meus pais tiveram casa aqui. Então eu tenho, olhar a orla aqui, lembrar que eu andava de bicicleta com os meus filhos aqui, tá me trazendo boas memórias, viu? Muito obrigada pelo convite. E eu agradeço pelo sim, né? Falei aqui nos bastidores que eu ali tinha uma ideia, naquela coisa, eu tenho um plano, um sonho, mas o seu sim foi o que tornou tudo possível, que eu falei, agora vai, essa é a hora de fazer acontecer. Tem que ter coragem e atitude, foi o que eu fiz para recomeçar minha vida também, eu sempre falo. Às vezes a gente não tem plano B, tem que seguir. E obrigada pela confiança. Então, aproveitando aí que você já falou isso, né, dessa arte de se reinventar aos 50 anos, exatamente a mulher ela precisa se reinventar aí ao longo do caminho por muitas vezes, né? A sua história foi aquela coisa, deu tudo errado, mas agora... No final deu tudo certo. Deu tudo certo, né? Deu tudo errado e me tornei corretora, que é aquele script que a gente sabe que acontece no mercado. E aí o que eu queria, assim, que você ter o seu olhar, que é como transformar esses erros da nossa jornada na esperança do recomeço, porque é difícil a gente mudar, né, a energia mesmo de falar, não, agora vai dar certo. Eu acho que às vezes é a necessidade. Você precisa fazer dar certo, você não tem um plano B. E eu costumo falar assim, tudo que você faz na sua vida, tudo que der errado e tudo que dá certo vai te formar porque você vai fazer no futuro. Eu sou um resumo hoje de tudo que eu fiz na minha vida. Então não tem nada que eu fiz que eu não aproveito na minha profissão de corretagem hoje. E isso é muito legal. Agora você estava falando sobre a gente virar corretor quando tudo der errado na vida. Hoje as menininhas me encontram no shopping, elas falam assim, tia, eu quero ser corretora quando eu crescer, eu tenho um sonho de ser como você. Eu falei, olha que legal. Que menina que queria ter um sonho de ser corretora, né, há um tempo atrás. Então a gente está conseguindo mudar o mercado imobiliário. Tudo bem que a gente só posta o glamour, né? Tem muita coisa que dá errado que a gente não posta. Mas assim, é um mercado que mudou a minha vida e que eu não troco por nada. E é legal você falar isso, né? De ser esse exemplo, de ser essa inspiração para uma nova geração. Aqui na cidade mesmo, a gente vê muitas corretoras que já estão trazendo os filhos para trabalhar junto, tem ali os outdoors, e que a gente traz esse legado que no imobiliário já era muito comum aqui na cidade também, em construtoras imobiliárias, mas agora na corretagem, corretagem, isso é muito legal.
E eu já, né, já tava falando assim que já vi você falando com todo orgulho que nos vídeos, né, nos próprios vídeos, que os seus 2 filhos hoje estão trabalhando com você. E eu queria saber também como que é esse equilíbrio, né, dali a presença como uma líder, uma mentora, mas também ali como mãe, né, de transmitir esse conhecimento no legado. Você sabe que eu tô com os 2 filhos. O Guilherme já está comigo há mais tempo, ele faz todas as gravações de rede social comigo. E agora veio o Gabriel, que está me acompanhando aqui hoje, que está cuidando praticamente da empresa toda para mim. Tá sendo ótimo, porque tá dando tempo de fazer outras coisas que eu não fazia antes. E para te falar a verdade, a gente esquece que a gente é filho e mãe. De verdade, a gente tem um relacionamento muito bom. Eu estou dando autonomia para que ele também inove, faça as coisas da cabeça dele, que é uma cabeça muito mais jovem, né? E as coisas estão funcionando muito bem. A gente precisa de gente honesta para trabalhar com a gente. Na corretagem ainda esse é um problema. A gente tem que educar o proprietário, tem que educar o comprador e tem que educar principalmente o corretor. Então você ter pessoas honestas, que são os filhos trabalhando junto, é o melhor dos mundos. Tem que torcer para dar certo e que esse legado passe, que todo mundo trabalhe assim em família, né? Que a gente confia nas pessoas, né? E aí vem mais uma vez aquela questão de dar o passo e de como as coisas vão acontecendo, né? Eu conheço o Guilherme, né, que é muito famoso, nos vídeos de Guilherme, cabe essa fachada aqui no vídeo? Ela sabe tudo, cabe essa fachada. Eu tô dizendo que eu estudei, viu? Cabe essa fachada, eu achei demais, porque essa questão de conversar ali por trás das câmeras também traz uma autenticidade, E tem outra coisa que acho que as pessoas percebem, é a minha visão do imóvel, e a visão de um adolescente do imóvel. Então, às vezes, ele faz uns comentários esdrúxulos, que eu falo assim, vou cortar esse comentário dele. Mas aí, o comentário dele alinha com os filhos dos proprietários também. Então, a gente tem que ver que são 2 ângulos diferentes de ver o imóvel. E as pessoas gostam também da coisa mãe e filho. É uma coisa familiar, sabe? Então, assim, tá dando super certo. E acaba até saindo, né, do padrão. Porque uma coisa que me incomoda, né, acho que incomoda muita gente, é a gente... entrar ali e sempre, eu quero me diferenciar, mas você sempre vai fazendo o que o fulaninho faz e acaba esquecendo de trazer a própria linguagem. E você conseguiu isso de uma forma natural que foi acontecendo. E eu até ia te perguntar isso, assim, o bordão, né, do bem-vindo ao luxo, eu vi que ele foi acontecendo, que por muito tempo você procurou uma coisa para ser sua marca e que não vinha. E a pergunta é caminhando que se encontra o caminho? Eu acredito muito nisso. Né? Pois é, a gente ficou uns 2 anos, eu tenho o YouTube há 2 anos e meio. E eu queria muito um bordão e queria muito uma vinheta. Um vídeo para colocar igual em todos os vídeos que eu colocasse lá. Só que não vinha. A Lume até fez alguns, que a Lume é a produtora que faz os meus vídeos do YouTube. Ela até fez alguns, mas não gostei. Então a gente não fazia. Fui gravar a casa de 110 milhões, que agora custa 120 milhões. E na hora que estava gravando, eu virei para a câmera e falei... Bem-vindos ao luxo. E aí eles jogaram uma trilha que combinou assim 100% com aquele momento, com aquela casa, com a edição que eles fizeram. E aí caiu no gosto de um jeito que todo mundo gosta ou copia. E eu vi até que viralizou. Tem até uns memes, né, assim, do pessoal, bem-vindos ao luxo. Então, o pessoal copia, teve um menino que fez um bem-vindos ao luxo, ele mora numa comunidade. Eu vi. Que ficou engraçadíssimo e ele fez assim com um bom humor, né? Ele fala, as galinhas não ficam, sabe, brincando, e todo mundo adorou. Eu postei na minha página recebeu o menino super bem também. Então você percebe assim, na minha página eu tenho quem vai comprar um imóvel de luxo, quem não vai comprar um imóvel de luxo, mas está ali porque gosta de ver casa, quem está construindo e está pegando ideia para construir a casa, dica de decoração. Então a gente procura manter na página todo mundo ali juntinho. A minha página, eu tenho 1.300.000 seguidores orgânicos. Eu nunca paguei seguidor. A gente tentou fazer tráfego pago agora, umas 3 vezes desde que o Gabriel entrou para trabalhar comigo, deu menos do que o meu orgânico. Então assim, não adianta, é a minha página, quem tá ali gosta do que eu faço, gosta de mim e tá dando certo, né? Então assim, eu faço com o maior coração, assim, eu adoro fazer o que eu faço. E até esse teu jeito único, né? Você falou muito assim, que foi aprendendo e trazendo toda essa bagagem da sua vida. E estamos vivendo hoje assim numa era que as habilidades técnicas ali de currículo já não é mais tão grande diferencial, né? E aprender com toda essa jornada, ela é uma habilidade, né? Ter esse olhar. E eu vejo muita gente entrando na corretagem agora já querendo entrar no alto padrão, no luxo. E não dá. Não dá. Eu comecei com locação de R$800 e eu fui subindo degrau por degrau. E eu fui aprendendo com tudo que eu errei. Então, assim, para você atender um cliente de milhões,
não é o mesmo atendimento de atender um cliente que vai comprar uma casa de 1 milhão. O cara que vai comprar uma casa de 20, são outras perguntas, é outro atendimento, é outra vestimenta, é outro português que você tem que falar, é muito diferente. Então eu acho que tem que começar do zero e subindo aos pouquinhos o nível para chegar ali numa venda de milhões. E aí as corretoras entram no mercado já querendo fazer aquela venda de milhões, atender esse cliente, aí acabam mostrando mais elas do que o imóvel. É o que eu falo, na minha página a estrela é o imóvel. Eu tô ali para ajudar a apresentar, mas eu quero que o imóvel apareça. Às vezes a gente vai fazer uma inserção lá no YouTube, o meu filmmaker fala assim, mas você tá muito pequenininha, você não tá aparecendo. Eu falei, eu não preciso aparecer, o que tem que aparecer é a casa. E tem muita gente que inverte essa posição, aparece mais a corretora, às vezes com um decote grande, uma roupa que não é tão adequada, uma bijuteria muito grande, uma unha muito vermelha, chama mais atenção que o imóvel. Então, são cuidados que eu acho que a mulher tem que tomar. E o que eu falo sempre, o casal tá junto na visita. Se você der atenção para a mulher, você tem com ela como uma aliada. Então tem que tomar muito cuidado com o comportamento, posicionamento na hora da visita. E não é, eu acho que esse começar de baixo, ele também te ensina esse olhar, né? Sim. Porque quando você já quer, você já... acho que o mundo comercial, e em especial o imobiliário, ele te traz outros pontos de vista. E muitas vezes a gente vive o nosso ponto de vista achando que é o certo, e não existe nem o certo ou errado, é mais que o ponto de vista do cliente. E aí você passa a entender esse mundo, a entender o luxo, a entender esse atendimento diferenciado, né? É que na verdade você nunca tem um atendimento que é regra para todos eles. Cada cliente você atende de um jeito. Tem um cliente que é mais introspectivo, tem outro que fala bastante, tem outro que olha a casa como se tivesse detestado a casa, no final ele compra. Então você nunca sabe como é que o cliente vai agir com você. Você tem que dançar conforme a música ali. De acordo com o cliente vai dando abertura, você vai chegando. Mas tem que saber ficar calada, tem que saber falar na hora certa. Então assim, ele está na frente, eu falo, o cliente está aqui, está sempre um degrau abaixo, em tudo. Até que ele dê abertura para você conseguir chegar mais, sabe? Mas tudo isso a gente aprende errando, aprende com o tempo, aprende perdendo uma locação, aprende perdendo uma venda, entendeu? E eu vou aprender muito ainda. Cada cliente que eu atendo é diferente para mim. Sim. Não existe regra. E você até falou assim, a estrela, né, do vídeo é o imóvel. E eu concordo, mas eu ainda acho que é a sua comunicação. Sou comunicadora, eu tenho que puxar a sardinha para a sua comunicação. Não, eu acho que a apresentação ajuda muito, porque a gente tenta fazer um vídeo no YouTube, que é um vídeo longo. A gente tenta fazer um vídeo que a pessoa assista os 30 minutos lá do vídeo e fale assim, nossa, passou meia hora e eu nem percebi. É isso que é legal. Sim. Ou não, você começar a ver um vídeo do imóvel e falar, nossa, já deu 5 minutos, não quero mais ver, tá cansativo, tá igual, vou mudar daqui. Então a gente procura fazer um vídeo cinematográfico, com música, com inserção, né, com falas e inserção, para poder prender a pessoa ali naquele lugar, né? Eu adoro fazer, eu acho lindo. E eu vi um comentário até na página dela, gente, que era assim, tinha um vídeo só, né, do apartamento, da casa, e aí falou, gente, essa casa é maravilhosa, mas cadê a Mônica? Tá faltando a Mônica apresentando. Então, traz essa pessoalidade, né, do telespectador que tá em casa, ainda não telespectador digital, né, de se sentir ali naquele ambiente, de se imaginar naquele ambiente. E essa experiência também que você teve de bagagem, ela te trouxe, né, essa desenvoltura, de ter essa facilidade. E eu acho que a parceria, e eu ia perguntar muito sobre isso, né? Você fala muito da Lume, ter começado juntos. Você falou, não, a gente começou juntos. Assim, eles mentiram pra mim, mas nós começamos juntos. E o começar junto também faz diferença, né? Nessa confiança. Faz, eles foram indicados, né? E quando a gente conversou pra fazer o primeiro vídeo, eles venderam aquele peixe, não, tudo bem, vamos gravar e tudo mais. Agora, depois de anos, né, 2 anos e meio, a gente já conversou, eles falaram, a gente nunca tinha gravado uma casa. E eu também nunca tinha gravado uma casa. E o nosso primeiro vídeo ficou muito bom. E a partir daí a gente só vem aprimorando os vídeos e fazendo as coisas juntos, né? Eu gravo sem roteiro, eu não faço roteiro. A gente chega na casa, a gente olha a casa e tem as ideias para onde começar, como vai fazer o começo desse vídeo, tal tipo de música, mas não existe um roteiro, né? A gente chega e eu vou mostrando aquilo que eu vejo. Eu gosto de mostrar a casa como ela é, porque eu vejo muito corretor fazendo também muito Photoshop, por exemplo, em foto. Aí você vai olhar aquilo e você fala, nossa, parece que eu conheço essa casa. Você realmente conhece, mas ela está tão com Photoshop que você não reconhece as fotos. Então assim, melhorar, fazer ficar agradável, né? Encante, mas sem tirar a essência do imóvel.
mostrar o que ele é realmente. Você acha que o seu atendimento ali no vídeo que você faz é o mesmo de quando o cliente tá, você conseguiu? Porque quando Sim. a mulher, o corretor, ele tem essa dificuldade, né? De falar assim, eu quero gravar um vídeo, mas ainda tô ali travando, não consigo. Eu sempre falo, imagina que não é um celular, ou que não é uma câmera, que é o seu cliente. Essa técnica funcionou para você ou ainda funciona? Para mim, atender o cliente, tá gravando, eu faço a mesma coisa. Né? As câmeras, para mim, na verdade, elas não me abalam em nada. Eu fico muito de boa. Eu falei aqui no começo, eu mal olho para as câmeras, eu estou conversando com você, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer isso. Quando você entra no imóvel que está habitado, que está assim, decorado, você só mostra pelo vídeo, a pessoa vai olhar a cozinha, a sala, a mesa, talvez olhe uma decoração aqui. Mas talvez ela não repare que aqui tem um jardim lindo, iluminado, olha que bonito. Então, a minha parte no vídeo é fazer as pessoas verem aquilo que elas não conseguem ver sozinhas. É mostrar um detalhe, entendeu? E para isso que o corretor apresenta o imóvel. Porque nos anúncios você tem as fotos todas. Ele está vendo que tem cozinha, que tem banheiro, que tem tudo. Agora, os detalhes que tem que saber o corretor. Por isso tem que estudar o imóvel antes, tem que saber o tipo de acabamento, algum detalhe. Dá para abrir a porta da cozinha, a parede e integrar com a sala. É informação que não está ali, que você tem que passar. Porque mostrar o imóvel, gente, tá lá, não precisa de corretor para isso. Né? Eu até brinquei que eu tava pensando aqui num desfecho cinematográfico, bem, né, a la Mônica pro podcast. Eu falei, não, já sei, vou falar pra ela, venda esse apartamento. E eu falei, gente, não, depois eu vi estudando aqui sobre ela, vi que ela estuda horas o imóvel, como eu vou chegar pra ela, né, e falar. Mas ela já tava até vendo aqui os pontos fortes, viu? Aliás, vou aproveitar aqui pra fazer um agradecimento pra P&G Construtora, pra Susan, que nos cedeu aqui o espaço do decorado. E depois, para quem não conheceu, também vir visitar. Mas a Mônica, o olhar ali clínico, já viu tudo, já até os pontos fortes já do apartamento. Pois eu cheguei aqui e já falei de cara, eu falei, tá mais ou menos a 3 quadras da praia, né? E todas as janelas do apartamento você tem vista a mar. E você tá longe da avenida ali. Então, assim, aqui dentro você não escuta o menor barulho. Então, assim, cheguei agora, não conhecia ainda o local, o apartamento todo, mas você já sabe que você tem vista, né? E você tem vista 360 aqui, né? Por todos os lados. Aqui, exatamente, é bem livre, assim, então isso é bem legal. Nada como um olhar clínico, né? Ele vem já de experiência e de bagagem. E você fala muito também do quanto essa maturidade, né, de você ter entrado no mercado com maturidade, como te ajudou a ter mais segurança, de já ir, né, com mais confiança. Quais foram as dificuldades? Pois é, parece até petulância, mas eu não sinto dificuldade desde que eu entrei. Isso é muito bom. Assim, as coisas foram acontecendo, sabe? Eu não sei se é porque eu sempre trabalhei direitinho, com muita honestidade, mas as coisas foram acontecendo. A dificuldade que eu tenho hoje, talvez, é de captação de imóvel, porque a captação de imóvel de milhões é uma dificuldade, você tem que ir lá conversar com o cliente durante muito tempo, ele tem que confiar em você para passar a casa para você. Então, assim, eu acho que a pior parte é a captação, é o cliente acreditar em você, nesse nível que eu tô agora de alto luxo. Quando você está vendendo um imóvel que tem um custo mais baixo, já é um pouco mais fácil você conseguir a captação. Então, eu acho que a dificuldade hoje em dia que a gente tem é a captação de um imóvel de luxo. E até essa dificuldade do digital, porque eu vi que é você que posta, né? Você tem a equipe, né, que ajuda no conteúdo, não. Mas é você que tá... Não, que ajuda na filmagem, né? Não digo, então, no conteúdo até o Gabriel entrar, eu fazia tudo sozinha. Uau. Tudo, até edição que ia pro ar. Só YouTube que eu tenho a produtora. De resto, a captação, subir anúncio, fazer toda a... E vocês aí dando desculpinha, viu, gente? Aí, ó. Não, a gente estava até comentando. O Gabriel fala, mãe, agora nós somos em 3. São 3 pessoas respondendo WhatsApp e mensagem de TikTok e Instagram o dia inteiro. E a gente agora não dá conta. A gente fica, como é que eu dava conta sozinha? Né? Fica muita coisa para trás, porque você não conseguia dar conta de tudo. Sim. Ainda assim, agora ainda fica coisa para trás. Não é tudo que a gente consegue responder, a gente vai filtrando, né? Porque também a minha página ela virou um pouco de entretenimento. São 1.300.000 pessoas ali olhando. Você conseguir filtrar, né? Quem era o que tá só curtindo. Eu procuro responder. No Instagram eu quase respondo todos. TikTok eu não consigo. É mais de 100, 200 mensagens por dia lá eu não consigo. Mas eu adoro o TikTok. Tá? Eu já vendi casa de milhões pelo TikTok. E já captei casa de milhões por lá. Então eu dou atenção especial pro TikTok. E o TikTok é assim. Você faz um vídeo pro TikTok com uma linguagem. Outro vídeo para o Instagram com uma linguagem. E YouTube é outra linguagem. Então, assim, cada um funciona para uma rede social. Se você pegar um vídeo só e jogar nas 3 redes, um deles flopa. Essa visão de entender que cada rede social ela tem uma linguagem própria,
Já foi uma coisa que, por você trabalhar com comunicação, você já teve essa percepção? Não, flopando. O erro e acerto. Dando errado. Meu filho, o Guilherme, era mais novo, ele falou, entra no TikTok, mãe, você vai gostar. Eu falei, não, trabalho com luxo, como que eu vou entrar no TikTok, rede popular, blá, 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 dancinha. Eu peguei e postei o primeiro vídeo. Ficou lá 10 minutos, não tinha uma visualização. Aí eu falei, não. Peguei e apaguei o vídeo. Ele falou, não, mãe, insiste, é assim mesmo, demora pra acontecer e tal, tal. Eu postei o mesmo vídeo depois de alguns minutos. No dia seguinte, lá com 1 milhão de visualizações, no primeiro vídeo. Então, assim, foi um pouco também, eu não sei se é sorte, se é hora de postar, se foi o vídeo que foi muito, assim, na hora pontual, mas viralizou o primeiro. Aí depois vários deram errado, aí alguns viralizaram, e meu TikTok cresceu muito rápido, tem 830 mil lá agora. E pessoas que eu conheço pelo nome, porque eles comentam tanto que a gente meio que se conhece íntimo, virtualmente. Né? Como também no Instagram eu tenho gente que eu conheço virtualmente ali, que sempre comentam, que me perguntam, que tem gente que agradece por eu ter ajudado quando eu estava em fase de depressão, que ficavam vendo os meus vídeos e conseguiram sair da depressão. Então tem coisas, a gente mexe com a vida das pessoas e a gente não se dá conta do tanto que a gente mexe com a vida das pessoas. Eu gosto muito de ouvir isso, eu queria dar mais atenção para esse tipo de coisa, mas não dá tempo. Mas assim, é muito legal. Eu até tinha anotado aqui uma pergunta que era justamente sobre essa inspiração, né? Porque tem uma corretora aqui da cidade, a Dali, que ela perguntou exatamente isso. Ela falou assim, você é inspiração para outros corretores, né? Então, como ser uma campeã? Como chegar lá? Então, nossa, que pergunta difícil de responder, porque eu nunca fiz planos para chegar até aqui. Quando eu comecei na corretagem há 8 anos, eu nunca imaginei que um dia eu ia estar num palco, contando a minha trajetória, né? Como a terceira melhor corretora do Brasil, com um monte de seguidor, eu nunca imaginei isso. As coisas foram acontecendo. E de uma hora para outra você percebe que você está subindo cada degrau, um degrau por vez, e de repente você está no topo. As pessoas te colocam lá, não é você que chega, as pessoas te colocam lá. Então agora você tem que manter, né? E eu procuro manter bem o nível de atendimento, o nível dos imóveis que eu trabalho hoje. Quando eu comecei, eu vendia de tudo, porque você precisa fazer dinheiro, né? E aí o meu sonho era ter uma página no Instagram, onde eu só tivesse imóveis lindos, não importa o valor de venda. Podia ser um apartamento pequenininho, mas que fosse lindo. Hoje eu consigo selecionar os imóveis que eu quero trabalhar. Hoje eu escolho quais imóveis eu vou postar. Então hoje eu cheguei no ponto que eu tenho uma página linda no Instagram, só com imóveis lindos. Então tomara que as pessoas falem assim, eu vou na página da Mônica porque eu quero comprar um imóvel lindo, eu sei que ela tem. Entendeu? Então, mas assim, foram 8 anos, né, filtrando e chegando nesse ponto. E você acha que a sua... Eu vi que a sua jornada toda foi como uma autônoma, né? Sempre. Nunca foi ali tirando na parte de TV como CLT. Você acha que o fator de ter sido autônoma sempre deu esse instinto do correr atrás? Sim. E te deu aquela vontade mesmo de fazer acontecer, de ser executora, né? De ir atrás e não esperar? É que eu falei, não tinha plano B. É aquela história que eu tinha que vender o almoço para comprar o jantar no começo. Tinha que fazer a coisa virar. Tanto que eu comecei com o aluguel, porque o aluguel ele paga boleto. E eu fiz o aluguel durante 1 ano e meio, sem fazer uma venda. E eu era feliz fazendo aluguel. Aliás, eu faço aluguel até hoje. E eu adoro fazer aluguel. O Gabriel brinca muito comigo e falou, mãe, você adora aluguel? Eu falei, adoro. Vamos perder tempo fazendo aluguel? Não. É mais rápido, né? Pra mim é bom fazer aluguel, eu gosto, ele vira bem. E assim, é legal, cada aluguel tem uma história, sabe? Então eu gosto de fazer. E eu oriento, quem está começando na corretagem, faça aluguel. Eu vi uma história, aliás, falando de aluguel, que você foi visitar mais de 60 casas com o Pyong. E aí eu ia perguntar, essa insistência no caso, porque muitos corretores no caminho já teriam desistido, ela acontece por saber que tem uma possibilidade de venda, uma fidelidade do cliente, indicações, ou pela paixão mesmo, pelo aluguel, ou um misto de tudo? O Pyong foi muito engraçado, porque ele me chamou por um anúncio de portal, na época eu fazia portal ainda, e quando ele me chamou lá já estava o nome dele, Pyong, e ele tinha acabado de sair do BBB. E ele não se identificou como Pyong. E eu comecei a atender, ele atendi ele muito bem, como atendo qualquer outra pessoa, né? E aí aos poucos ele falou assim, mas você sabe quem eu sou? Eu sou o Pyong, e ele fez assim. E aí eu falei, não, tudo bem, ele estava saindo comigo e mais não sei quantos corretores, porque todo mundo acha que tem que pegar um monte de corretor, coisa que você tem que escolher um e foca naquele que você vai ser melhor atendido, né? E aí eu demorei um tempo para conseguir a confiança dele. E ele queria uma casa muito específica, porque era na pandemia,
Os aluguéis tinham dobrado de valor, não tinha casa, tinha escassez, e ele queria uma casa muito boa, por um valor que naquela época estava muito alto. Então a gente demorou para encontrar a casa porque era uma época difícil. Foi nessa época, inclusive, que eu comecei a fazer muito alto padrão, visitar as casas de alto padrão com ele, e foi numa dessas visitas que eu parei um dia e falei, nossa, esse aqui é o meu nicho, é aqui que eu quero ficar. Mal o saber, nicho te encontrou, né? Porque assim, foi um lugar que eu gostei. Falei, nossa, eu gosto de apresentar isso aqui, para mim é fácil vender isso. Né? A gente encontrou a casa, mas nós visitamos umas 50, 60 casas. E ele confiava tanto em mim, que ele procurava as casas na internet e me mandava o link. Aí eu já falava se essa casa era boa, se não era, a gente ganhava tempo nisso, sabe? E fizemos não só uma locação, acho que eu fiz 3 ou 4 locações com o Pyong. E essa questão do é fácil vender casa... É muito engraçado, porque assim, a gente vive aqui numa cidade que não tem um VGV tão significante como Alphaville. Só que ainda tem uma barreira muito grande nos corretores, que é a mentalidade. Então é aquela coisa assim, eu vou oferecer, mas peraí, tá muito caro, ou já ofereço com desconto, e aí muitas vezes a gente sabe que tem as quebras ali de objeções que tem que fazer, que muitas vezes ainda não tem um preparo técnico, ou até eu acredito muito mais nessa questão da autoconfiança. Esse fácil de vender, como foi esse processo para que os 70 mil ali de um aluguel, hoje os 70 mil até é caro, né? Mas os 800 lá atrás que você ganhava, tivesse aí o mesmo impacto do que o fácil de 39 milhões que você vendeu a casa? 34. 34 milhões que foi a casa que você, né, vendeu aí com maior VGV. Porque é uma mentalidade diferente para um corretor, né? Na verdade é assim, você recebe uma proposta indecente de um cliente, você tem que mandar para o proprietário. Eu tinha medo, falava, nossa, ele vai ficar ofendido, uma proposta indecente, né? Até a hora que você manda a proposta indecente e o proprietário pensa e manda uma contra. Aí você aprende que você tem que mandar a proposta sem pensar no seu bolso, porque você não sabe como é que está o bolso do proprietário. Às vezes ele está precisando daquele dinheiro e ele volta uma contra. Eu já mandei uma vez uma proposta numa casa que eram 2 carros de 1 milhão cada carro. E era uma mulher que estava vendendo a casa. Eu falei, ela nunca vai aceitar uma proposta com uma entrada de 2 carros carros premium, né? Ela pegou os 2 carros. E ainda falou assim, esse carro aqui que você está me colocando na proposta, eu estou na fila de espera dele. Nossa, então assim, é uma coisa que eu já tinha dado como perdida e no final ela pegou os 2 carros. Então o corretor não pode pensar com a vida dele e com o bolso dele. Tem que passar a proposta, tem que tirar um pouquinho da emoção na hora da negociação. Então assim, tem proposta que é muito indecente, tem proposta que não dá para passar. Mas se tá ali, pouquinha coisa indecente, manda. E isso a gente só vai aprendendo tomando as quedas. Mandou uma proposta indecente, tomou uma bronca do proprietário, ô Mônica, o que é isso? Não quero nem falar com você mais, você aprendeu. Aí você vai aprender qual é o limite da proposta. Mas eu acho que tem que mandar. E outro ponto também que eu vi que a Alphaville, né, você comentou que são 3.800 corretores ali para trabalhar a região. Aqui a gente também, aí dentro assim aí também. do Cresce, é uma disputa muito grande. São os mesmos imóveis com muito corretor, né? Exatamente, é mesmo imóvel, mesma imobiliária, construtora, corretor, então acaba sendo uma competitividade bem grande. E como se diferenciar? É difícil. É um bom trabalho, tem um pouco de sorte também, tá? Às vezes, já aconteceu, por exemplo, de um cliente ver 50 casas, ver uma comigo e fechar comigo. Como já aconteceu de um cliente fiel a mim, comprar a casa que ele viu uma vez com um outro corretor. Às vezes, a casa que ele quis, escolheu, não está comigo. Né? Eu não consegui a casa, ele foi para outro corretor. Então, isso acontece, é pontual. Mas eu acho que você dando um bom atendimento, você consegue fidelizar o cliente, você consegue trazer ele para você, e aí finalizar a venda. E você acha que o mercado de luxo ele também facilita um pouco mais, né, do que quando trabalha um outro tipo de mercado, ou não tem a ver com o produto necessariamente? Não, eu acho que o mercado de luxo, poucos corretores conseguem atender. É o que eu te falei, você tem que estar pronta para atender o mercado de luxo. Então, uma venda tem uma de seleção milhões, natural, né? É uma seleção natural, é a pirâmide, né? Então, é uma seleção natural que ele não vai se satisfazer, o cliente, com um corretor que não saiba dar todas as informações do imóvel, ele vai para outro. E normalmente ele vai procurar, da conversa já por telefone, saber se você tem todas as informações que ele quer. E aí, se você não tiver, ele vai te abandonar e vai para outro. Então, ele também faz a seleção de corretores, como a gente também faz a seleção de leads. Sim. Acontece dos 2 lados. E você, assim, né, nessa jornada, você já falou, muita gente falou aqui sobre se reinventar.
qual é a sua válvula de escape? Porque às vezes tem aquele dia que a proposta não anda, os financiamentos não vão, todo mundo tem aquele dia do cão, né? E você falou muito também sobre fé, sobre sorte. Aonde você se fortalece? Você sabe que eu aprendi a pôr a cabeça no travesseiro. Uma noite bem dormida faz bem para o corretor, para quem está comprando e para quem está vendendo. Aparecer um problema, bota todo mundo para dormir. No dia seguinte, todo mundo está com outra ideia. E esse é difícil você não responder na hora, é difícil você esperar. Mas eu aprendi a esperar. Eu acho que a gente colocar as pessoas para pensar, as coisas resolvem no dia seguinte. Porque na hora que está acontecendo o problema, se você tentar resolver, é mexer no formigueiro, não dá certo. Faz muito sentido, porque... Agora, a internet hoje, ela ajuda e atrapalha, porque o cara está comprando uma casa. Você dá um dia para ele vai ver outras casas naquela madrugada. Ele acha outra casa, ele vai achar que aquela casa é melhor do que aquela que ele está comprando. Então, hoje em dia, ninguém pode perder tempo. Você tem que assinar uma TAP rápida ali para segurar o negócio, porque é muita oportunidade. O tempo inteiro é a mídia jogando no Instagram, ele vai ver uma casa de milhões, o dia inteiro vão jogar a casa de milhões para ele, entendeu? E às vezes ali os minutos, as horas que você deixou de responder, já tem outro no caminho. Como também o proprietário que está vendendo a casa. Vem um outro e fala, eu quero comprar. Na época da pandemia era assim. Você vendia a casa à noite, de manhã ele estava com outra proposta com outra pessoa. Já ele vendia por 100 mil a mais, porque ninguém queria perder a oportunidade, entendeu? É que eu falo, o mercado tem que ser educado. Para o comprador, para o vendedor e para o corretor, entendeu? E Mônica, o que é ser uma corretora de marca para você? É difícil, porque a gente é cobrado o tempo inteiro, sempre com alta performance, com bom atendimento, você tem que entregar muito, sempre. Nas redes sociais a gente sempre entrega, o que acontece por trás a gente nunca posta, mas o resultado é sempre positivo. E hoje, se você fosse resumir aí a sua trajetória em uma única palavra ou poucas palavras, qual que seria? Eu acho que nunca é tarde pra gente recomeçar. Eu adoro essa frase. A mulher acha que chega aos 50 anos, não pode fazer mais nada da vida, a não ser cuidar da menopausa, dos filhos, do cachorro, da casa. E, gente, o leque abre. Tem um monte de coisa que você pode fazer. E é maravilhoso você sair de manhã, você se arrumar e sair para trabalhar fazendo aquilo que você gosta. Eu falo que luxo para mim é poder, além de ter recomeçado, é você trabalhar com aquilo que você gosta. Você sai todo dia de casa feliz. O trabalho nunca é trabalho. Então, acho que isso é muito legal. Eu me encontrei, eu sou feliz no que eu faço hoje, não troco por nada. O mercado imobiliário mudou completamente a minha vida. E oriento e recomendo para quem quiser entrar. Não é fácil, não é todo mundo que chega, é muito difícil. Mas quem chega está feliz. Essa frase foi para mim, viu, gente? Porque aqui, eu recomendo, ainda não cheguei ali, né, nessa jornada também do pensar, né, do amadurecer, mas assim, eu vivi agora uma fase de recomeço que, olha, foi um sacode. Mas é isso que é bom. Foi o que eu falei, o seu sim foi não, é agora, vamos lá. Então, e a gente precisa tomar uma atitude, às vezes a gente demora para tomar atitude. A mulher, ela tem filhos, né? A gente se culpa, né? A culpa materna se culpa por deixar os filhos, né? Mas eu acho assim, os filhos crescem e eles ficam bem, né? Então, agora eu tô com os meus 2 filhos embaixo de mim, eu acho o máximo. Durante um tempo eu não pude dar muita atenção para eles, porque eu estava ali correndo atrás dos meus boletos. Mas hoje a gente está junto e está trabalhando e está tudo bem. Então, assim, hoje eu acho que eu estou na fase melhor da minha vida, na fase mais feliz. Estou feliz em tudo. Na vida, no trabalho e no amor, que eu falo. Eu até ia te falar que o que te move, eu acho que você resumiu muito bem. E qual conselho que você deixaria para a corretora que está ouvindo a gente, mas que ainda se sente insegura, né? Que sente insegura de dar esse primeiro passo? Entrando na corretagem, além de começar degrau por degrau, tem que nichar. Você tem que descobrir qual é o nicho que você quer trabalhar. Não dá para vender galpão, vender apartamento, vender casa, vender lote. Escolhe um nicho, faz um pouquinho de cada e fala, nossa, eu tenho facilidade de vender lote. Vai vender só lote. Eu gosto de trabalhar minha casa e minha vida. Vai ganhar dinheiro vendendo minha casa e minha vida. Todo mundo ganha dinheiro vendendo tudo no mercado imobiliário. Quem faz retrofit. Assim, escolhe um nicho e foca nele. Às vezes demora um pouquinho para acontecer. Mas se trabalhar direitinho, vai dar certo. Demora um pouquinho, mas vai dar certo, sabe? Tem que ter paciência. E vai com medo mesmo, né? Vai com medo mesmo. Mas obrigada mais uma vez, Mônica. Imagina. Foi um prazer receber você aqui.
e estrear aí com chave de ouro, né? Afinal, acho que para mim hoje, eu tô realmente realizando um sonho desse recomeço, em especial com uma mulher aí que representa tanto no mercado imobiliário. Nossa, você estudou tudo direitinho, sabia mais da minha vida do que eu. Bem-vindos ao luxo, que deu tudo certo. Bem-vindo ao luxo. Obrigada. Obrigada.